A sua dúvida é a mesma de muitas mulheres que me escrevem. Geralmente são esposas, filhas ou noras de pastores, obreiros ou anciãos de alguma religião pentecostal, dizendo que não sabem como contar ao marido, ao pai ou ao sogro o que aconteceu. Não se trata de casos de infidelidade conjugal, mas de infidelidade religiosa. Pessoas que, apesar de terem sido criadas numa religião, frequentarem regularmente uma igreja, cantarem hinos e cumprirem tudo o que se esperava de um cristão, traíram sua religião no momento em que creram que só existe um Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. E daí, alguém pode dizer, acaso não é isso que sempre pregam nas igrejas pentecostais? Não, não é isso. E somente aqueles que conhecem o Evangelho da graça de Deus sabem perceber a diferença. O Evangelho, entre aspas, que é pregado na maioria das religiões chamadas cristãs, é aquele que Paulo chamou de anátema, ou maldito, no primeiro capítulo de Gálatas, da carta aos Gálatas. É um evangelho que até fala de Jesus, mas como um co-salvador, juntamente com obras, mandamentos, ordenanças, costumes, perseverança, dízimos, jejuns, etc, etc, etc. Então, quando essas mulheres são despertadas para a graça salvadora, percebem que deixaram de ser joio e passaram a ser uma frágil plantinha de trigo em meio a toda uma seara de joio nos templos que frequentam. E qual a diferença? A direção para onde passaram a olhar. Assim como faz o girassol e outras plantas, as folhas do trigo acompanham a trajetória do sol ao longo do dia. Isso significa que elas estão sempre olhando para o sol e nada mais. Eu gosto de pensar que no final do dia, as plantinhas de trigo devem ficar na pontinha dos pés para aproveitar os últimos raios do sol que se deita para o seu merecido descanso depois de uma árdua jornada. Enquanto isso, as plantinhas de joio continuam indiferentes ao sol, olhando para outro lado. Na religião, esse outro lado pode ser a lei dada a Moisés, o templo, o pastor, o dízimo, o sábado, o jejum, as obras de caridade, a roupa da irmã ao lado, as curas, a prosperidade, o perseverar. A lista pode variar e até incluir o sol da justiça, que é Cristo, mas em alguma linha perdida lá no meio. Mas com tantas coisas consideradas coadjuvantes da salvação, obviamente, essas pessoas não consideram que seja Ele, Jesus, o único e suficiente Salvador. Todos os dias eu recebo mensagens do tipo: o pastor disse que se eu não der o dízimo, perderei minha salvação. Faltei a ceia, existe perdão para o meu pecado? O pastor avisou que fala inspirado pelo Espírito Santo e quem sai da igreja dele está pecando contra o Espírito Santo e não tem perdão. Aprendi que a guarda do sábado é o sinal de quem é verdadeiro crente. O padre disse que não existe salvação fora da igreja católica. Na congregação me dizem que só lá tem pão quente e se não for batizado lá não posso ser salvo. Cortei o cabelo. Será que perdi a salvação? Me ensinaram que no arrebatamento só vão os vencedores, mas eu não consigo ser um vencedor. Nunca consegui falar em línguas estranhas e o pastor diz que é porque não tem o Espírito Santo. E por aí vai. Depois de ouvir tanta bobagem, eu fico a pensar no tanto que os falsos profetas ensinam essas coisas, os que ensinam essas coisas, terão de explicar quando se encontrarem com o Senhor. Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Lucas 11, 46. Tá aí.
A dificuldade dessas mulheres que de repente encontram a salvação pela fé no único que pode salvar, que é Jesus. A dificuldade delas é que elas temem revelar isso em casa ao marido, sabendo que serão execradas da irmandade, repreendidas pelo pastor, ameaçadas com fogo e enxofre por não guardarem algum costume da igreja e nem darem valor à sua religião. Sempre que encontrar alguém que se diz cristão, porém acha que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para pagar por todos os seus pecados, ali pode estar um joio. Pode até ser uma pessoa ignorante da influência que recebeu do inimigo e do falso evangelho que lhe foi vendido por pregadores ignorantes ou inescrupulosos, mas se não tem a Cristo como único Salvador, obviamente não conhece a graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Portanto, se existir qualquer merecimento, já não é graça. Portanto, agora ore e peça a Deus onde, como e de que maneira irá revelar ao seu marido a sua recém-descoberta fé no Salvador e a sua certeza que agora desfruta de você, que agora desfruta de vida eterna. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.